Boa noite, Angola. Sejam todos bem-vindos a este programa especial do 4 de Abril. Hoje é um dia especial de memória, esperança e, acima de tudo, de celebração dessa data especial, que é a data da paz, a data em que todos nós angolanos decidimos largar as nossas desavenças e nos unirmos em prol de uma Angola melhor. E, acima de tudo, hoje é um programa especial, é a paz no Jango. Vocês viram, eu abri o programa com a bendita saudação ancestral. Mas hoje é um dia especial, é um dia diferente. E eu tenho aqui comigo para juntos comemorarmos o dia 4 de Abril e também uma data muito importante. Angola está a comemorar 50 anos de independência. E quem está aqui ao meu lado? Boa noite, Nayeli Silva. Boa noite, Fábio Medina. Seja bem-vinda aqui. Obrigada. E eu devo pedir também, dá licença, não é? Ah, sim. Dá licença. Afinal de contas, não são todos os dias que nós conseguimos estar aqui consigo no seu jango, no jango. Claro. Seja bem-vinda, Nayeli. Obrigada. Boa noite a si, caro telespectador. Boa noite aos nossos internautas. Boa noite, Angola. Boa noite, mundo. Sintam-se em casa. Sintam-se em casa e, como a gente diz aqui em casa sempre, nunca estou sozinho. Estou com a Nayoli, mas também estou com alguém. Quem está do outro lado? Boa noite. Assim E esta é a forma peculiar de começar. Claramente, aqui no Jango é assim. Nayoli, aqui. Um brinde. A paz. A paz. Fábio, lembrar que nós não vamos ter aqui... Não vamos fazer o programa sozinhos, não é? Temos convidados. Claramente. Nayoli, quem está aqui conosco hoje? Nós temos aqui figuras ilustres, não é? Temos... A nossa mesa está recheada. Mesa Um tá homem linda, né? no meio de 3 mulheres. Ei! Quer dizer, na verdade, ele está a liderar. Eu estou aqui para ajudá-lo. Não, vai conseguir, claro que vai. Nós vamos falar de paz, nós mulheres estamos aqui para também trazer a paz no nosso meio. E conosco está o doutor Celso Malavolonec. Muito boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo Seja à nossa bem-vindo. casa. Obrigado, Nayoli. Obrigado, Fábio. Obrigado aos telespectadores da TV Girassol. Muito bem. Doutora Amélia, muito boa noite. Boa noite. Está à É um vontade, prazer. sinta-se à vontade. Eu não estou só à vontade, como estou contagiada por tanta cultura. E esta música tem uma marca na minha alma. Então estou muito à vontade. Não, com essa parte... Calma, mais um bocadinho, DJ, mais um bocadinho. Quando elogiam o Jango, eu fico assim nostálgico. É vaidoso, fica vaidoso, ele, fica vaidoso. Mas está conosco também a Florinda Marculino. Maculino ou Marculino? Maculino. Muito boa noite, seja Boa bem-vinda. noite, Nayel. Boa noite, Fábio. Boa noite, Florinda, seja Já deste bem-vindo. conta que Muito todas as obrigada. mulheres são bonitas? O homem também é bonito, nós homens também. Eu não doutor disse Celso. nada disso. Eu estou a É dizer paz, que as mulheres é dia são de e paz. estão bonitas. É dia de paz. Muito bem. Então vamos a isso, vamos continuar, porque temos mais uma mulher para 6 horas. Pois é. Sim, senhora. Doutora Filomena Oliveira, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo carinho, do privilégio e convite. Uma boa noite a todos. É uma honra tê-la aqui e é uma honra ter todos os nossos convidados aqui em casa. Muito obrigada. Sintam-se em paz aqui no Jango. Exatamente. Dizer que nós fizemos esta miscelânea, não é? De pessoas mais velhas e pessoas mais novas, meia-idade, para podermos então contar a história, não é? Vivências, porque é isso que nós vamos aqui praticamente ter. É o relembrar do momento de guerra, relembrar da conquista da paz, as vivências de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Com certeza, Nayoli. E eu acredito que o telespectador lá em casa já está assim, bem expectante. O que é que vai se abordar? Porque cada um deles aqui é seguidor de um dos nossos convidados e já estão assim, ao rubro. Pá, já quero entrar na conversa, o que é que se passa? Mas eu acho que todo angolano, Nayoli, num dia como este, tem alguma lembrança. Num Tem. dia como este, tem alguma lembrança. Mas melhor do que nós falarmos sobre essa lembrança são os nossos convidados, não é? Exatamente, e eu vou dirigir-me aqui ao Dr. Celso para que nos possa dizer, não é, como foi o período de guerra cá em Angola.
trazer-nos aqui à memória, principalmente lembrar as comidas que mais lhe caracterizaram, que eram características naquela época, que comiam, como comiam, onde comiam, quando comiam, como era aquela vivência. Obrigado, Nayol, Fábio, caras colegas, né? Na qualidade de bendito entre as mulheres. Estou convidado, claro. Tenho aqui, ainda bem que o Fábio já disse que vai dar aquele reforço. Mas, apesar do mês de março ter terminado, não quer demais manifestar a nossa satisfação e orgulho por estar aqui no meio de tantas senhoras lindas. Permitam-me também retribuir o cumprimento. A Nayol está lindíssima. O Fábio obrigada. já não se fala, é marca registrada, mas a Nayol está a estourar. Eu tinha que estar à altura. Eu sou tida como o sol da girassol e hoje é paz. Então é unir o útil ao agradável. Olhe, estas histórias do tempo do conflito só dão mesmo para contar, para tirarmos lições, para nunca mais tornarem a acontecer. E eu tenho aqui uma irmã, que é a Filomena Oliveira, que trabalhou comigo, nós os dois trabalhamos nos programas de assistência humanitária naquela altura. E nós que trabalhamos naquela área, como resultado da nossa postura de cidadania, nós naquela altura discordávamos profundamente que irmãos, filhos da mesma pátria, discordassem ao ponto de se chegar àquele grau de violência que se chegou. Principalmente nos últimos 10 anos, entre 1992 e 2002. E a nossa maneira de até manifestar o nosso protesto existencial em relação àquela situação foi juntarmos-nos aos esforços dos organismos que trabalhavam no setor humanitário e arriscamos as nossas vidas e ainda hoje a nossa saúde ressente-se das privações que nós passamos, que andávamos por aquelas estradas. Eu mesmo já acionei mina 2 vezes. Nós fomos aquilo que se pode dizer os soldados da paz. E permitam-me o parênteses, eu espero que neste processo de condecorações, para além do Maître Beia, que foi o grande líder enquanto representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, que fez o sacrifício último, não é? Como todos sabem, morreu em missão de paz, aqui em Angola. Mas eu espero que, para além dele, também outros soldados, alguns anônimos, alguns não tantos soldados da paz, também venham a ser reconhecidos e condecorados, porque eles fizeram um grande sacrifício. Foi graças a ele, literalmente graças a eles, que o impacto da guerra, principalmente na segurança alimentar, não foi pior do que foi. E isso leva-nos à pergunta que fez. O que é que as pessoas comiam naquela altura? As pessoas comiam aquilo que era fornecido pelas agências internacionais de ajuda humanitária, principalmente o PAM. E naquela altura, as pessoas... É preciso lembrar que perto de 60% a 70% da população angolana era deslocada interna. E uma boa parte destes vivia em campos de deslocados. Viviam em tendas. Eu estou lembrado de umas tendas brancas onde cabia uma família de 8 pessoas. Viviam ali centenas de tendas, centenas de pessoas e viviam ali. E a única fonte de alimentação que eles tinham era a alimentação que era fornecida pelo PAM. E qual era a comida? Cada pessoa tinha direito a 1 quilo de feijão, 1 litro de óleo e 12 quilos de milho. Essa era a alimentação que era distribuída, alimentação de base, normalmente. E depois havia aquela alimentação para as crianças, o leite, a farinha de soja,
o leite de soja, havia umas chamadas comidas terapêuticas, umas bolachas que serviam para a recuperação nutricional e que chamavam-se BP5, ainda hoje estou lembrado, porque era o Unicef que as distribuía. Eu, na altura, trabalhava no Unicef e era isso que as pessoas comiam. Aquela comida trazia o mínimo de calorias necessárias para as pessoas sobreviverem, em função dos estudos que tinham sido feitos até a nível internacional. Mas faltava muita coisa, faltava as proteínas que a fruta traz, enfim, aquelas coisas que hoje estamos habituados, mas foi isso que fez as pessoas sobreviverem durante estes anos todos. Foram tempos muito difíceis. Eu hoje falo com muitas pessoas que hoje são homens e mulheres que cresceram a comer aqui. Tempos estes que felizmente conseguimos ultrapassar. Que felizmente conseguimos ultrapassar e nós temos... É verdade que agora tem essa moda de dizer que os mais velhos já estão ultrapassados e são mais velhos aguados e que agora a juventude é que está a bater porque chegou a sua vez. E então, quando nós muitas vezes falamos disso e chamamos a atenção para que esses tempos nunca mais voltem, algumas pessoas pensam que nós estamos a exagerar, que nós às vezes queremos fazer chantagem emocional, mas não é isso. E levar-nos a refletir também. Era muito sofrimento máximo, que até hoje, quase 25 anos depois, a gente, quando pensa naquilo que as pessoas passavam naquela altura, ainda corta-nos o coração. Muito bem. Vamos pegar essa deixa, não é? E dar continuidade aqui. A doutora Amélia de Almeida, na condição de psicóloga, hoje, essa nuance toda, a volta da guerra, com certeza é algo que trouxe transtornos psicológicos. Qual é a sua avaliação? O que é que tem a nos passar aqui de acordo a alguma vivência que teve neste período da guerra? Bem, fez-me lembrar primeiro porque começou com os transtornos. É bem verdade que durante alguns anos e sempre que tenho oportunidade, eu digo que os psicólogos devem sair à rua e fazerem todos a terapia de abraço. Ou seja, ficam em largos, no Largo da Independência, e vão abraçando as pessoas que lá comparecerem para chorar o que nós perdemos. Porque todos nós perdemos. E agora, entrando naquilo que é a vivência, tanta coisa poderia dizer, mas vou começar talvez pela última deixa do Dr. Celso. Meu pai naquela altura já recebia, porque os empresários recebiam então as coisas do PAM e é que doavam na população. E eu fazia parte de ajudar, muito novo, a meter as coisas no saco em que as pessoas pudessem levar para a sua casa. E era mediante um cartão. Perguntou o que é que nós comíamos. Eu também me lembro de estar na cave, pronta a qualquer situação, porque nós nunca sabíamos se o amanhã iria mesmo existir. Naquela altura também já dispunha de televisão e conseguia assistir e ouvir o nosso ex-presidente a dar a esperança que isso vai passar. Então, balas perdidas, acordar e não dormir, porque você não sabe se o pai estará lá, andar com o meu pai, que nem pintinho, eu e os meus irmãos, porque nós perdemos a mãe, eu tinha 2 anos, então para o meu pai era mais fácil proteger os pintinhos. Então, nós andávamos com ele de cima a baixo. Houve também uma fase de acusações sociais. Quem pertence aqui, quem está contra aqui, quem é informante. E nós também tivemos este momento de entrarem pessoas à casa à procura do meu pai. Então, Fábio, quando me pergunta se a guerra foi boa, para quem? Porque eu vi pessoas mortas no 1º de maio, hoje aí o Jumbo.
E quando houve a paz efetiva, o calar das armas, o calar daquele barulho do tiro diário, eu disse, eu não estou a entender o que é paz. Porque a guerra que eu estava habituado, paz como? Não, Mas, já no não vai entanto, haver tiro nenhum. quando se refere quando nos questiona paz como, será que Eu como criança. Exato, mas acabamos por ter também uma guerra interna. É nisso que nos remete? Claro que sim, porque todos perdemos. E esta paz que hoje nós estamos a comemorar foi sacrifício de muita gente, de heróis, não só os que andaram na linha da frente, mas daqueles que salvaguardaram. A minha avó que protegia pessoas que não tinham nem sequer o que comer. Quem não foi herói? Quem não se doou para proteger uma causa? E até enquanto apanhava aqui o deixo, disse, está na hora de construirmos e cada um escrever o nome das pessoas numa parede, se assim entendermos, mas criarmos algo que podemos olhar e dizer, olha o fulano, este foi o meu herói. A música que tocou criou o quê? Lembranças. Mas lembranças que vinham acompanhado com uma esperança, que um dia isto vai acabar. Um dia Angola será diferente. Teremos uma nova Angola, não vamos ter mais guerra, não vamos ter que escolher quem é que estamos a defender, mas estamos a defender o angolano. E até que enfim esse dia chegou. Bem. Sim, este dia chegou e hoje estamos aqui a celebrar, não é? São 50 anos de independência este ano também a comemorar e 23 anos de paz. Florinda, o que é que lhe vem à alma? Florinda já é mais jovem, é igual a nós. Exatamente. Sim, mas não talvez com um histórico um bocadinho incomum e poderei fazer aqui algumas revelações em primeira mão. Eu também fui das pessoas que passou por momentos difíceis e lembro-me assim como se fosse ontem, porque na altura quando tudo começou eu estava no Bailundo e nós tivemos que recuar para algumas matas. Eu sou, acho que, das poucas jovens do país que viu uma bomba cair ao lado e teve que levantar e seguir. Eu vivi momentos que, e é a primeira vez que falo isso em rede nacional, vivi momentos em que nós tínhamos que parar, tínhamos que olhar para nós e perceber quem vai para onde. E tínhamos tarefas distribuídas. Nós somos 5 irmãos. O meu pai e a minha mãe cuidavam muito bem de nós, mas depois chegou uma altura que eles, inclusive, perdiam o controle daquilo que nós estávamos a fazer. Imagina você tão jovem, sem saber o que está exatamente a acontecer. Talvez deveria ter uns 12 ou 13 aninhos, mas ter que carregar memórias, ter que carregar coisas muito pesadas que não têm nada a ver contigo, mas tens que fazer, porque o país naquela altura impunha esta condição e tínhamos, na verdade, vontade de fazer mais e melhor, mas eu sentia que nós tínhamos que seguir aquilo que estava a ser feito. Era, assim como disse o Dr. Celso, não tínhamos o que comer, tinha uma tenda onde poderíamos lá ir, onde haveria farinha láctea, havia algumas conservas que nós tínhamos que ir para lá para ter alguma coisa. Tínhamos que estar perfilados para conseguirmos comer. A famosa fila. Olha, era enorme. Bicha, pois, bicha. Aqui está a origem da bicha. A origem da bicha. É que a bicha é antiga. É antiga. É tão antiga que não nos remete a uma alegria, não é uma bicha da alegria. A história da bicha é uma bicha de que a gente tinha que estar aí para ter algum mantimento. E vezes é que os pais estavam tão cansados que preferiam mandar-nos e como mais pequenos e como tínhamos prioridade, nós tínhamos que ir para lá e termos, na verdade, a tal prioridade, que na prioridade era a questão colocada. Quantos são em casa? Somos X. Também. Então, daqui. E se levava. Mas estas memórias são boas, na minha opinião, porque foi por isso que eu consegui ultrapassar tudo. Eu precisei entender que a guerra não era aquilo que nós queríamos, mas naturalmente que se vivia e foi necessário talvez para termos o que temos hoje. Mas também olhei para a vertente de que perdi muito tempo. Se talvez não estivesse lá, e não culpo meus pais por me terem levado até aí, foi ironia do destino, mas as lições que nos chegam são de que a paz de que muita gente acha que não existe, e nós vamos respeitar a opinião de cada um, para nós existe, porque nós vivemos na pele. O que é você estar aqui e dizer que olha, o inimigo está aí a chegar e daqui a 2 minutos vocês têm que sair porque vai acontecer isso. E não eram coisas irreais, era mesmo depois de sair, dizer que olha, aí no Londuimbali caiu uma bomba e que destruiu a base.
Eu vivi em bases. Então, quando as pessoas olham hoje para ti e perguntam, mas tu falas muito de paz, de reconciliação, de que paz é que estás a falar? Nós temos um país com estradas... Olha, eu estou a vir de uma realidade bastante difícil, onde para mim estar num sítio em que eu consiga ser eu consigo exprimir a minha opinião, eu consigo falar para as pessoas, contar um testemunho e ser modelo para muitas pessoas, para mim isso é uma paz. Pode não ser a que nós queremos ainda. Paz interior primeiro. Exatamente, a paz interior, a livre circulação. Nós circulamos, pelo menos de maneira tranquila, o que não se fazia antes. Eu vou dizer, eu tenho assim um episódio, nós estávamos a sair do 10%, uma base que havia, e estávamos a vir para a cidade. E lembro-me que aquilo era tipo, não podem passar por aí porque está minado, não podem ir por aí. E nós dissemos, onde é que nós vamos passar? Então hoje eu passar por aquilo, eu faço essas viagens todos os anos, sempre que posso faço, para recordar, e hoje eu rio de mim. Não estamos em paz como se hoje consigo andar nestas cidades. Andar muito bem. Exatamente. É claro que há zonas em que as estradas estão precárias, sim, mas nós vivemos uma guerra tão longa que em 23 anos eventualmente não se consegue reconstruir tudo. É como eu digo, nós crescemos, nascemos e evoluímos. Entretanto, encerramos um ciclo muito mau e estamos a recomeçar. Então, não precisamos de querer correr, mas eu consigo sentir o sabor de paz, porque eu consigo falar. Eu talvez, se não tivéssemos no dia 4 de abril, há 23 anos, o que tivemos, eu talvez não estaria aqui. Exatamente. Então, Florena, para mim, isso eu vou pegar aqui algo que acabaste de reconciliação. dizer agora, Florina, algo que acabaste de dizer agora. Eu não consigo sentir assim profundamente porque eu não vivi o processo de guerra. Eu sei. Então, quem hoje fala com essa toda veemência, a questão da paz, com esse orgulho, consigo sentir que é diferente destas pessoas que viveram aí presencialmente a guerra e hoje estão a viver o processo de transição, que é a paz. Eu só consigo falar do processo de transição. Yes. Então, acredito que é muito mais fácil eu trazer um discurso não tão... Sim. Pois. Quer dizer que tu não conheces a expressão escondam-se nos cantos. Não. Só conheço a Regia dizer continue. E nem sabes o que é um bunker, né? Não, só de filmes. Só de filmes. Mas tem algo que é característico que eu percebi até agora aos três convidados. E olho aqui para a doutora Filomena e vejo a mesma coisa que vocês têm em comum, é o semblante. E parece que em algum momento em que vocês falavam, a doutora Filomena fazia uma retrospecção. Parecia um déjà vu, parecia que estava a viver aquele momento. São muitas lembranças. São. Eu peço desculpa, a minha voz está um pouco estranha ainda. Estou a recuperar aí de uma gripe. Mas a vida é feita de lembranças. Yeah. A vida é feita de experiências. E temos um futuro melhor ou pior mediante o nosso passado. Infelizmente, nós pouco falamos as nossas juventude do passado. Nós entoamos o hino, mas não entoamos, nós ouvimos uma música. Porque se nós fôssemos capazes todos os dias de, com garra, paixão e amor, cantarmos verdadeiramente, sem música, a letra do nosso hino nacional, seria um bom passo, porque tem uma excelente missão de vida e que começa, não sei se todos conhecem, mas ó Pátria, nunca mais esqueceremos os heróis do 4 de fevereiro. Mas depois dá-nos missão, dá-nos orientação. Diz-nos que marchemos combatentes angolanos solidários com os povos oprimidos, porque Angola sempre teve, desde a sua gênese, essa função de solidariedade que é muito típica dos africanos. Orgulhosos lutaremos pela paz, claro, mas também diz uma coisa muito simples, que levantemos as nossas vozes libertadas. Nós pouco fazemos disto. Nós sabemos mais de Kuduro e de Fafandó do que outra coisa, e temos que nos lembrar que cerca de 75% da nossa população, do nosso povo, hoje tem menos de 24 anos. Portanto, significa que se o Estado, a nação, os mais velhos não estão a passar a mensagem, a probabilidade da história se repetir é muito maior. Mas, sobretudo, quando você não conhece a tua história, é difícil de saberes para onde vais. Se tu não sabes de onde vens, por muito terrível que a história seja, nós temos, e aqui diz, nós honramos o nosso passado, porque
é desse passado que nós somos hoje aquilo que nós somos. A história não se rebate, temos que aceitar com dignidade e humildade. O futuro, sim, é nossa obrigação fazermos mais e melhor, mas temos uma obrigação de reconstruir o nosso país no trabalho, na disciplina. E aí está a grande questão. O que é paz e o que é guerra? A guerra, sim, calaram-se os canhões, mas os corações estão em paz. Eu acho que concordo com a nossa psicóloga. Nós ainda não reconciliamos verdadeiramente. E por uma razão simples, nós continuamos a ver opções políticas e ou religiosas e não tratamos primeiro as pessoas como pessoas, a seguir como cidadãos. E só depois é que um cidadão pode ter a opção de uma religião ou de um partido político. E nós estamos numa guerra de partidos políticos. Nós não estamos unidos no trabalho para fazermos uma nação melhor. Não temos disciplina. E uma das coisas que acontece, é natural, durante a guerra, é que os papás, tão logo tenham alguma capacidade financeira, rapidamente começam a mimar os filhos. E os filhos mimados de hoje, e não sou eu que o digo, é Augusto Cury, um psicólogo muito conhecido a nível mundial, que diz que criança mimada, adulto imbecil. Exatamente. Mas a vida também nos diz que é na adversidade que as pessoas mais se afirmam, mais são capazes. Quanto mais dura a minha vida é, mais eu sou capaz de me autossuperar. Portanto, quando dói, nós aprendemos mais depressa. Quando nós caímos, porque dói, nós aprendemos mais depressa. Quando nós não caímos e a comida chega à nossa mesa, a bonança chega à nossa mesa, nós não damos valor, não nos custou. E é aqui que estamos a falhar. Estamos a falhar na transmissão da história, na obrigatoriedade de toda criança no nosso país conhecer o hino nacional, mas conhecer a nossa história, conhecer os nossos heróis. Eu vou dizer, sou conhecida por dizer o que digo, e a mim choca-me, acho que é uma vergonha que muitos dos nossos heróis continuem a ser enterrados no cemitério de Alto das Cruzes, uns em cima dos outros, com tanto terreno que nós temos no nosso país. Por que é que não temos, não vou dizer um mausoléu como que temos, mas um espaço onde se celebre a vida de tantos heróis que o país teve, de qualquer que seja a sua opção religiosa e ou política? Porque é essa diversidade que faz com que Angola tenha uma grande riqueza. A nossa maior riqueza é mesmo esta diversidade étnico-cultural que nós temos e que não estamos a capitalizar nela. Passamos de uma guerra de armas, de fome, passamos para uma guerra biológica recentemente. Então, estamos no meio de uma guerra econômica terrível entre nós próprios. Mas acredita que a geração que fez essa transição não tem um pouco de culpa, né, nisso que está a acontecer agora? De não levar esses valores, de não honrar o passado, a nossa história, tal como bem frisou? Isso é uma obrigação de todos e cada um de nós. Por isso eu digo que se eu mandasse, nenhum jovem a partir dos 18 anos estaria ilibado de fazer recruta militar. Para aprender... gênero? Todos, obrigatoriamente. E há muitos países que o fazem. Para quê? Teu lado. Por uma razão simples, para aprendermos todos, sem distinção qualquer que ela seja, aprendermos 4 coisas muito básicas, que é disciplina, hierarquia, obediência e pátria. Nós não conhecemos a nossa pátria. A juventude, na sua maioria, conhece Kuduro e Fafandó. Mas se nós tivermos a necessidade de defender a nossa pátria, como vamos fazer? Se
essa amante que chamamos de pátria desconhecemos. Conhecemos Namíbia, Londres, Nova Iorque, Lisboa, Mas não Milão, conhecemos por aí. Angola. Mas a Não nossa conhecemos o que é pátria nosso. nós não conhecemos. Tá vendo? Florinda, como a mais nova aqui do meio. Sim, Só para- os mais velhos só falaram aqui, para- a mais nova. Eu gostava muito de ouvir a mais nova do meio aqui, a caçula. A caçula. Então, essa juventude, Eu acho sua faixa etária e os mais novos. Eu vou discordar um bocadinho aqui com a doutora Filomena, porque, e disse bem, né? E vamos reconhecer aqui, não somos todos assim. Ainda existem jovens e jovens que representam bem e seremos, eu garanto-vos que, sem medo de errar, podemos continuar a fazer aquilo que se faz bem. Há jovens do bem e com o bem que não se preocupam tanto com o kuduro. Nós somos exemplo de que preferimos estar a ler um livro do que estar a ver, por exemplo, uma kudurista de que nós não sabemos sequer a essência. Eu acredito que precisamos falar mais, precisamos fazer mais, mas não precisamos dizer que todos nós estamos assim. Não é generalizado. Não é generalizado. Eu não me encaixo nesta juventude de que Kuduro. Eu, se me perguntar uma música de Kuduro, também Kuduro não é conseguiria nosso, saber. não? Duas. É, Já somos Já duas. somos duas, percebes? Doutor Celso, concorda? Então não é muito que sejamos todos assim, conhecemos Londres e Lisboa. Eu não conheço É nenhum por país. partes, né? É por partes. Não, olha, Então, o meu pensamento é o seguinte. Sim, normalmente é para a maioria. A crítica serviu de provocação. Com certeza. Então vamos ouvir agora o Dr. Celso. Não, o meu- A Amélia. Não, Dr. Dr. Celso- Celso, será que dá voz à Amélia? Sim, Porque eu já sim. estou a Voz e pedir. verso. Sim. De fato, a doutora Filomena levantou aqui um gatilho provocador, no sentido de entender porque que muitos pais não contaram. A verdade. Não é bem verdade da verdade. Porque onde há uma verdade, há sempre uma parte que também tem outra verdade. Nós somos uns traumatizados, para dizer a verdade. Não é a verdade o que foi. O que é que os pais deixaram de traumatizados. contar, na verdade? Fábio, nós perdemos. E todos nós perdemos, Fábio. Fábio, há pessoas que naquela aflição deixaram o filho e carregaram o cão até quilómetros. Isso não é história. Há pessoas que sofreram o horror dos horrores. O que é que eu vou contar-te mais? E, doutora Filomena, os pais, por sua gente, isso tem a ver já com a genética, e somos do reino animal, a tendência é proteger. E a proteção é a garantia da sobrevivência da minha espécie. O que faltou e que eu continuo sempre a sentir é pararmos de guerrilhar, Uns com os outros. pararmos de nos ferir mais, porque eu também perdi. E vou culpar quem? O Fábio, que estava com uma outra cor partidária? Vou culpar eu que fui apanhado no meio do bairro, porque era assim, doutor Celso, que as pessoas entravam. Eram obrigados. Então, Fábio, pessoas que suicidaram-se. Porque você já viu tirar alguém que apanhou na rusga, no meio de andar à noite, e de repente tornou-se militar, deu-lhe arma e começa a disparar. Fábio, há coisas muito... E doutora Filomena, é muito difícil falar de dor. Por isso é que eu digo, e volto a referir, terapia em grupo vai ajudar para cada um desabafar o que lhe vai na alma. E aí conseguimos... Eu só tenho umas cadeirinhas, outros países fazem com os antigos combatentes de guerra. Mas aqui como é que iria funcionar? Nós aqui no Jango estamos a fazer uma terapia, Sim, não é? isto já é uma terapia. Sim, já é uma E terapia. acredito que lá em casa bebemos também estão a quantos participar. refrigerantes? Refrigerante quase Nem nenhum. sabes, né? Quase nenhum. Antigamente nós contávamos, tinha dia próprio. Para tomar o refrigerante. E era divisória. Oh. Era obrigado Isso a quando ser se conseguia. solidário. Quando se conseguia. E quando se Eu, conseguia. como tive o privilégio de ter a família que me criou, mas fui educada que este que está aí a vender, teu vizinho, deve-os respeitar. Não maltrate-os. Você não sabe a história da vida dele. Porque nós abrigamos refugiados de guerra, sustentamos refugiados de guerra. E eram de que parte? Pois. Angola. Mas essa foi a dificuldade. Angola. Não Então achas é que essa foi a isto. dificuldade que a geração, que a doutora Amélia viveu, o Filomena, doutor Celso viveu, mas a nossa caçula
não viveu essa fase. Não, graças Foi a um Deus. processo. Eu estive a ver algo. O povo alemão passou pelo mesmo processo, não é? E eles hoje, eu estive a ver que eles têm um museu onde relembra aquilo que foi o Holocausto e tal. Não vou dizer que talvez tínhamos de ter algo parecido aqui, mas será, na vossa opinião, principalmente a nova geração, É imperioso que se tem. passou aquilo, agora estamos numa nova fase de paz, não é, Naiole? 50 Sim, anos é de uma vida. nova fase de paz, mas O que é que temos que Fábio, viver para além para tornar do isso... museu, eu acredito que antigamente haviam outras formas de passar a palavra, não é? E era a volta da fogueira. Tinha os griots, né? Tinha aqui, olha, tem aqui o Ondjango, né? Exatamente. Funcionava Sim, Dr. naquela Celso. altura. É assim, eu penso que nós fizemos um rescaldo, assim, sentido, emocional, daquilo que a paz fez calar, as armas. Né? Nós temos, de facto, uma paz em que as armas se calaram. Mas nós, naquela altura, eu me lembro, talvez vocês não saibam, naquela altura nós tínhamos uma comissão chamada COIEPA. Era o Comitê Intereclesial para a Paz, que era liderado pelo arcebispo Dom Zacarias Camoenho e coadjuvado pelo reverendo Antônio Zinga. E eles fizeram, de facto, muito trabalho no sentido de trabalhar para que a paz viesse. E quando se assinaram os acordos de paz, eu ainda estava nas Nações Unidas, eu lembro-me de ter dito ao reverendo Toninho Zinga e ao Dom Zacarias dizer, olha, não parem, porque agora é que nós vamos ter que começar a construir a paz dentro de nós. E, infelizmente, esse COIEPA, que tinha uma grande força da Igreja Católica, de todas as igrejas, do SIC, a sociedade civil, toda a gente achou que, pronto, já alcançamos a paz e as pessoas se desmobilizaram. E eu penso que não tínhamos experiência, também, na verdade, tínhamos a vontade de deixar aquilo tudo para trás, porque nós, no fundo, somos uns traumatizados. A diferença entre nós, e eu vejo que a Laurinda também... Florinda, perdão. Será da minha mana mais velha. Que a Florinda também... O que temos em comum é que nós somos uns traumatizados, nós somos uns feridos, nós carregamos traumas. E como nós, todos aqueles que passaram aquela fase, carregaram e carregam estes traumas até agora. Mas esses traumas não foram tratados. E é aí que, eventualmente, nós não fizemos o que devíamos ter feito. À semelhança do que fez a África do Sul, com O que é que tínhamos de ter feito, Dr. Nós Celso? precisávamos de fazer uma catarse. Nós precisamos de chamar os especialistas das ciências sociais, os psicólogos. Olha, só a doutora Amélia aqui usou um termo que a mim me tocou em particular. Ela usou o termo terapia do abraço. Só isso já me remeteu a tudo aquilo. Ou seja, a assinatura do acordo de cessar-fogo, assinaram-se os papéis, desmobilizaram-se as tropas, porque naquela altura todo mundo decidiu que chega, a guerra não mais. Mas o que aconteceu é que depois cada um ficou para resolver os seus traumas sozinho, sem apoio de profissionais de políticas públicas que apoiassem isso. Para mim, esta foi a primeira coisa que devíamos ter feito. E não Será foi que isso também é que nos remete hoje à falta de solidariedade? Não só. Empatia. O que é que eu vejo depois? O que eu vejo aqui, nós reagimos como reagimos. Ninguém tem prazer em falar de coisas más. E nós, os vossos pais, no fundo, é isso que... Ninguém tem prazer, nem orgulho em recordar e dizer aos filhos aquilo que muitas vezes nós tivemos que fazer para sobreviver. Não só fisicamente, como também psicológica e emocionalmente. Então não dissemos, não passamos o testemunho. Esta é uma verdade que nós também precisamos de Mas, reconhecer. Fábio, vamos dizer que saqueamos muitas coisas que encontramos? Vamos dizer que matamos muitas pessoas?
Está a ver, Fábio? É tão delicado. Porque a guerra não tem uma classificação única. Porque onde ela passa, derruba qualquer sistema. Qualquer sistema. Mas só para terminar, então eu penso que esta que chamam hoje paz social, nós não construímos. E então o que acontece? A questão da paz social ficou refém de agendas políticas antagônicas. Muito bem. Doutor Celso, eu vou pegar essa parte que deixou aqui, interessou-me bastante. Naquela altura, estávamos todos a correr atrás da paz. Sabíamos o que queríamos a paz. Mas será que depois de alcançar a paz, sabíamos o que queríamos fazer com a paz? Nós queríamos o calar das armas. Só? Eu vou deixar aberto aqui para todos vocês. Queríamos a paz. Agora, sim, mas depois o que fazer com a paz? O caminho pois, é que aí... Nós sabíamos isso, o que fazer com essa paz que procurávamos. Não, mas o que eu acho é que não... O calar das armas foi tão urgente, era tão necessário que se calassem as armas, que nós não pensávamos no pós. Nós só estávamos a pensar que só queríamos que se parasse, porque era muita gente a morrer, tal como disse aqui a doutora Amélia, que a gente não sabia de onde vinha, mas era todos a matarem todos e todos entre irmãos. O sofrimento era muito. Era muito. Então nós não tivemos essa prerrogativa, não pensámos o que é que vem depois e não se construiu isso. O doutor Celso diz algo que eu acabo por concordar. Ninguém gosta de falar de dores. Tudo que dói a gente quer esquecer e não quer tocar. Mas não podemos nos esquecer de que nós vivemos do passado. Precisamos de manter a nossa história viva. Alguém precisa contar, precisamos talvez de mais onjangos como estes, precisamos de locais onde os mais velhos nos põem sentados e nos põem a conversar e a falar sobre. É preciso termos cuidado do que falar, porque podemos filtrar, mas sem fazer com que a história se perca. Nós podemos trazer a história na sua essência, sem dizermos, no entanto, que olha, o fulano, o tio tal é que matou o pai fulano. O fulano na altura que fez. Mas podemos dizer que naquela altura do Ambo Pobié aconteceu isso. A guerra foi muito mais intensa, por exemplo, em 92, no Ambo, e aconteceu isso e aquilo. Depois veio o cessar-fogo. Isto é preciso falar, mas a maneira como vamos falar é que talvez ainda nós não temos a noção de como transmitir. Volto aqui à questão psicológica de darmos abraços, abraçarmos, e está aí o abraçar e perdoar. Precisamos abraçar e perdoar, mas é preciso que alguém comece. É preciso que nós, os jovens, também tenhamos a capacidade de sairmos e irmos perguntar aos mais velhos, conta, o que é que aconteceu? Mas naquela altura também não querem falar. E aí está. Nós temos um grande déficit em termos de bibliotecas. Exatamente. Os mais velhos aqui começaram a sorrir, não é? Exatamente. Se calhar agora os mais velhos estão a começar a praticar o filha, já vamos falar. Eu quero consultar e daqui a instantes vamos falar. E depois tu perdes a vontade de querer aprender mais porque os mais velhos... E nós entendemos até certo ponto que eles não querem voltar a mexer na ferida, porque não querem que sangre outra vez. Mas então precisamos ver aqui, e talvez este debate seja bom, para encontrarmos um denominador comum. Não, mas Laurinda, mas vamos pegar aqui 23 anos. 23 anos. 23 anos de paz. Ali nós precisamos. Doutor Celso, 23 anos de paz. Já são 23 anos de paz efetiva. Mas será que agora, 23 anos, já sabemos realmente o que fazer com a paz que conquistamos? Não, isso calma, não deixa agora tudo, doutor Celso, não deixa agora tudo. Aí em casa, o telespectador, para ter acesso a essa resposta, não é, Nayol? Sim. Vai ter que continuar aí, porque daqui a pouco nós voltamos para dar sequência nesta conversa sobre a paz aqui no Jango. Volte connosco. Resiliência e amor. Estamos de volta para dar continuidade aqui ao especial Paz no Jango. Abordar sobre os 23 anos de paz e também os 50 anos de independência, não é, Nayol? Fizeste parte? Mas estou aqui a reviver. Ele está aqui eu tenho um lado lindo, a assim, rir. Nayol. Eu tenho um lado. Tens um lado, Sim, né? estou aqui. A primeira é que és mulato. Começou outro problema que não traz paz, né? Não traz paz, não é? traz paz. Mas eu estou mesmo a levantar isso. É provocador, já... não Sim, entenderam? 10 anos de paz, 50 de independência. Deixamos uma pergunta no ar. Deixamos uma pergunta no ar. Para depois Vamos passarmos sim, para eu outra. quero mesmo direcioná-la para a doutora Filomena. Tendencioso. Sim, doutora Filomena, alcançamos a paz. No princípio, não sabíamos o que fazer porque era premente terminarmos com o calar, alcançarmos o calar das armas. Depois, no princípio, não sabíamos o que fazer,
houve aqui uma certa concordância. Mas agora, 23 anos, já é patente o que queremos com essa paz? Quem não conhece a história tem tendência de fazer esse tipo de pergunta. A nossa história nos diz que, e ainda bem que estou aqui com o meu colega conterrâneo Celso, tivemos um percurso durante algum tempo comum, mas dizer que se Angola não tivesse recusado a continuidade da presença das forças de paz das Nações Unidas e não tivéssemos nós tomado as rédeas da paz do nosso país e dizer chega de guerra, se não tivéssemos feito isso, hoje ainda estaríamos em guerra. E temos que entender para que serve a guerra. A guerra serve para entreter o quimbo, para roubar o arimbo. O arimbo é a lavra lá no nosso canto. E isso é muito comum quando um país tem muitos recursos, sobretudo minerais, recursos naturais. Isso é muito comum, onde ver que raramente há guerra em países onde não há recursos. Então, nós temos que começar a perceber melhor, a compreender e a entender o porquê das guerras. No final de contas, se olharmos para a história recente dos últimos 100, 150 anos, e eu peço que olhem para a história, ela tem essa tendência a repetir-se. Se nós formos olhar, por exemplo, para o continente americano, houve uma eliminação de cerca de 100 milhões de índios americanos com vírus. Para quê? Para se ter acesso à terra, ao território e aos recursos. O continente mais rico a seguir, mais cobiçado, é mesmo este continente onde nós estamos. E isso me diz que, infelizmente, os recursos humanos, as pessoas, são descartáveis. Nós somos usados para interesses superiores de elites que controlam, no fundo, a economia mundial. E que hoje dizem mesmo que tem que eliminar 80% dessa humanidade, já tem pessoa demais aqui. Nós queremos através de robôs, ir lá extrair os recursos. Pronto. Temos que fazer este contexto para retirarmos o lado emocional daquilo que são as guerras. Quando se lê o planeta desta forma e como as guerras vão acontecendo, aliás, aqueles que tiveram a oportunidade de jogar aquelas consolas de jogos, era sempre o petróleo, este é o meu aliado, vamos matar aquele, não é? Isso, no fundo, é um pouco da realidade que acontece. É isso que acontece no nosso mundo, no nosso planeta, pelo menos por enquanto. A nossa guerra, sim, tem um lado emotivo, a necessidade de sermos independentes e de controlarmos esses recursos. Para quê? Para podermos ter uma sociedade, um povo mais feliz, com paz, não só de calar da arma, mas com paz social, com paz econômica. Porque nós não podemos tratar de paz social sem termos paz econômica. E a paz econômica nós ainda não alcançamos. Portanto, é necessário olharmos para trás, nós temos que estudar. E depois temos que fazer uma coisa que é obrigatória. Mais do que falarmos quem matou quem, quando, como e porquê, nós temos que aprender a perdoar. Temos que fazer um corte e dizer, a partir daqui, amendi muito, onto avanto. A partir de agora, nós somos pessoas. Eu sou pessoa, nós somos pessoas. E a seguir, somos cidadãos. E nas pessoas entra a solidariedade. A partir do momento em que você é pessoa, você é solidário. A paz econômica acontece naturalmente. O problema é que essas engrenagens de manipulação internacional dessas tais elites não nos querem com paz, mas nós temos que querer, porque nós somos pessoas. Muito bem. Então, o bem tem tendência eventualmente, a vencer o mal. Agora, o problema é o silêncio dos bons.
não são os maus, é o silêncio dos bons. Já Martin Luther King dizia isso. Então, temos que ter, primeiro, a capacidade de perdoar e, a seguir, entrar no âmbito da solidariedade humana para podermos distribuir de forma mais equitativa os vastos recursos que temos. De outra forma, tornamos-nos um povo totalmente vulnerável, cobiçado, como já dizia Agostinho Neto, que onde as aves de rapina continuam aqui a debicar, porque nós não perdoamos, nós não somos um único povo, nós não estamos unidos. Temos que cantar todos os dias o nosso hino da nação. Temos que o interiorizar, temos que sentir a letra, a missão que lá está. E se você não faz isso, se a criança não faz isso, o jovem não faz isso, o mais velho também já subia para o lado, parecemos umas múmias paralíticas em todas as atividades, vamos entoar o hino, ninguém canta o hino, nós não sentimos queria contribuir neste... Já vou-lhe passar, doutor Celso, eu gostaria muito de saber já vou-lhe passar aqui a parte da Florinda, que representa aqui a nova geração. É normal que essa nova geração, tal como a doutora Flomena havia dito, que é representada por 75% da população, com menos de 24 anos de idade. Exato. E essa juventude, é normal que faça algumas perguntas, porque não viveu aquela fase. Isso representa ou demonstra realmente que nós estamos a caminhar para o bom caminho, nós estamos a ir para um bom caminho porque esta juventude não tem conhecimento da história. Eu acho que não é que não estamos a ir para um bom caminho, mas deveríamos estar a ir para um caminho bem melhor. Bem melhor porquê? Porque não se fazem pessoas e não se faz futuro sem o passado. Nós, para conseguirmos chegar no futuro que pretendemos, temos que saber o nosso passado. Os jovens conhecem? Os jovens pouco conhecem, se não conhecem mesmo. E eu posso afirmar isso, e aqui talvez concordo com a doutora Filomena, quando diz que a maior parte está muito mais preocupada com o duro e com coisas menos úteis. Afinal, sempre concordo. Não é que sempre concordei. Mas há uma responsabilidade dos mais velhos para isso? Sim, mas não, há muita eu estou a perguntar. Há responsabilidade dos mais velhos, sim. Há necessidade dos onjangos. Não temos isso. Eu costumo dizer... Eu costumo dizer que nós estamos a falhar aqui na passagem intergeracional. Eu vou ter que interromper enquanto mais velho. É exatamente a mesma coisa que digo assim, você fala a tua língua dos teus pais. Não falo porque eles não me ensinaram. Mentira. O conhecimento é teu. Você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho. Se tu quiseres aprender, tu vais aprender. Tu vais te juntar com mais pessoas que queiram aprender. Tu vais buscar pessoas que estão disponíveis, que querem partilhar. Sim. Não dizer que o outro é que tem culpa. Não, você é pessoa. Eu falo a você minha tem língua, todas as tuas faculdades. Então é uma responsabilidade individual. Não que seja mas coletiva também, perceba. Não necessariamente individual. Perceba, Fábio, eu falo a minha língua materna. Nessa direção. Eu tenho 30 e qualquer coisa de anos. Eu falo muito bem umbundo e falo com muito orgulho. Não porque o meu pai e a minha mãe incutiram-me isso, mas sim, talvez porque eu também tive curiosidade de querer aprender. Mas muito mais porque sim. Eu também, quando tive dúvidas, fui para a rua, tive dúvidas, cheguei e perguntei: o que é que isso significa? Mãe, o que é que isso quer dizer? E fui aprendendo. Então há uma responsabilidade, sim. Precisamos aqui de unir as gerações. Há os mais velhos, eu não me ponho com esses do Kuduro. E nós também, eu não vou com esse mais velho, desculpa, disse o doutor Celso, esse mais velho aguado. Mas a maior resistência está por parte de quem? Claro está que está por parte eu penso, desculpa, não foi. Não, mas é porque postas as coisas assim. Não me coloques aqui. Se vocês me permitem, postas as coisas assim, a gente não chega lá. Porque estaremos a repetir. E não é isso que se quer. Vamos estar a querer alcançar resultados diferentes cometendo os mesmos erros. Sim. Eu vou dizer uma coisa que se calhar vai ser considerado muito forte, que é o seguinte: nós que crescemos em meios familiares muito fortes, sabemos que nenhuma família avança se o pai e a mãe não se entendem. Nenhuma aldeia, nenhuma comunidade avança se os líderes, independentemente do pensamento de cada um, de um gostar mais disso, outro daquele, não tiverem um pensamento comum sobre o que é bom para a comunidade. E agora vem a questão, e aí vem a minha contribuição, vem a questão de se nós sabemos o que fazer com a paz e, sobretudo, a postura que a construção comum da paz exige. E os sacrifícios também.
E eu sou da opinião, quando analiso, e para mim é uma meia-culpa, porque eu me considero também desta geração. Eu, quando olho para o nosso país, e a juventude fica perplexa, fica confusa por causa disso, eu vejo que nós, os mais velhos, não nos entendemos. Nós, em vez de traçar aquilo que é o que a nação precisa e que todos nós temos que contribuir, e uma delas é fazer crescer a nossa juventude no bem, no amor da nação, na busca do desenvolvimento, vocês se repararem, as lideranças políticas, que acabam por ser a locomotiva de qualquer país, gastam tipo 90% do seu tempo digladiando-se. Nós, se olharmos agora mesmo o ambiente e o clima em que se está a comemorar os 50 anos de independência, os 23 anos de paz, é num ambiente de discórdia. Quem olhar, nós que em 75 já entendíamos alguma coisa, olhamos para aquilo e ficamos com uma sensação de déjà vu. Quer dizer, é exatamente esta postura, é exatamente esta recusa de acolher o outro, de arranjar espaço dentro de mim para acolher o outro, mesmo que ele seja contraditório a mim. Esta recusa é que nos levou à guerra, nos levou à contradição máxima e levou à guerra. Não tem diferença. E a gente vê a juventude hoje é extremamente violenta. A juventude é extremamente... Nós que estamos nas redes sociais, algumas vezes sentimos a extrema violência. Mas a juventude é o resultado, é aquilo que a geração anterior criou. Somos o reflexo. A juventude não está assim, por acaso ela está assim, ou porque nós deixamos que caminhasse para ali, ou porque nós até se calhar nos empurramos para ali. E é preciso, quando nós falamos de meia-culpa e quando nós falamos de fazer uma caminhada e uma catarse, nós temos que ir por ali. O primeiro passo que temos que ter é cada um fazer a pergunta e dizer, espera aí, o que foi que eu fiz também que contribuiu para que nós chegássemos a esse ponto? Esse tem que ser o ponto de partida obrigatório, porque se nós agora, 50 anos depois, não nos entendemos em nada, não nos entendemos nas condecorações, não nos entendemos nas festividades, não nos entendemos em nada. E a gente, quando olha os posts dos líderes juvenis, são os mais intolerantes, são os mais radicais, são os mais violentos. Mas a gente tem que saber que eles são aquilo que nós construímos. Agora, a questão de $1 milhão é que retorno, que caminhos de retorno e o que é que nós podemos fazer para facilitar este caminho de retorno. E quem tem mais responsabilidade? Somos nós, a nossa geração. E é com esta responsabilidade, ou seja, é desta forma que eu vou querer saber. Se a responsabilidade é vossa, dos mais velhos, não é? Não, é principalmente nossa. Mas, como disse a doutora Filomena, é de todos individual. Exatamente. Mas nós acabamos tendo a maior quota-parte desta responsabilidade por causa do nosso papel histórico e porque em África, a elite é determinada pela idade. Não é à toa que a doutora Filomena ficou ali às tantas e disse, agora vou interromper como mais velha. E todo mundo diz... Exatamente. E depois... hierarquia, não é? Entrar mesmo nisso. E é isso que se deve continuar a preservar. Eu acho que é bonito se ver isso. Bem falamos. Sim. Disciplina, hierarquia, obediência e deixa-me cá acabar, pátria. Sim. Porque você tem que pertencer a algum lado. Se tu não amas a tua pátria, você não pertence. Você não pertence. Se você não se sente pertença de alguma coisa, você não ama. Como vais defender essa pátria do quê? De quem? Quando? Como? Para quê? Tá vendo? Então, se você não pertence... Nem eu. Tu tanto vais aqui... Desculpa Amélia. só. Essa falta de pertença faz com que nós... Eu às vezes faço uns silêncios, né? Essa falta de pertença faz com que nós nos tornemos, vou usar a linguagem forte do tempo da guerra, tornemos mercenários dentro do nosso próprio país. Nós atentamos contra o nosso próprio bem.
E não podemos só dizer que é desconhecimento, que é falta disto, porque os jovens já têm idade adulta, já têm idade para procriar, já têm idade de responsabilidade. Da mesma forma que nós, quando amamos alguma coisa, nós procuramos saber tudo. Você tem que saber isto, tem que saber amar a tua pátria. Isto tem que vir de pequenino, você tem que cantar com garra, com paixão o teu hino. Isso te faz pertencer à repetição da missão que lá está. Faz pertença. E nós não pertencemos. Por isso é que mais rapidamente vamos para todo lado, menos para uma comuna em Angola. E acabamos por ser meros andantes dentro do que é nosso. Mas, dona Ione, Sempre somos cidadãos do mundo, né? Sem a conhecer doutora vai Angola. falar, mas eu quero dizer uma coisa que é importante. Coitada da Kuduro. doutora Amélia. Doutora Amélia, peço desculpa à minha irmã. O Kuduro, ainda não chega sabe? no Kuduro. O Kuduro de hoje, e a minha mana mais velha, Filomena, vai me perdoar porque eu diga isso, mas o Kuduro de hoje, né, é como, quer dizer, vai ser o hino de Angola amanhã. Porque neste processo de construção da nossa identidade e da nossa pertença, também temos que acolher Sim. a juventude com a sua força, com a sua energia, porque é isso que transforma o mundo. Exato. E hoje, todos nós que somos mais velhos, quando começaram ali na época dos blues, dos souls, do jazz, que hoje é considerado a quintessência da sofisticação. Quando começaram, era o tempo da música clássica, e os mais velhos daquele tempo achavam que essa batucada, que barulhaça que havia ali, aquilo não valia nada. Portanto, as coisas evoluem. Eu gosto de contar que eu uma vez estava em Dakar, nas minhas andanças das Nações Unidas, sozinho. Ninguém falava português, eu era o único angolano ali, numa discoteca. Depois, alguém disse, olha, está um angolano ali. E o disco jockey, para fazer um agrado, de repente eu vi pum, pum, felicidade, todos nós. E eu, foi a primeira vez que dancei com o duro, pulei lá por meio, porque aquilo mexeu comigo, faz parte da minha pertença. A música teve um papel preponderante Exatamente. nesse aspecto, Então, não é? o Kuduro é, hoje em dia, parte do nosso patrimônio. Talvez, Da identidade. talvez, Da identidade. um dos maiores patrimônios da nossa identidade a nível internacional. Eu fico muito zangado quando hoje em dia o buraco sem sistemas, e tu é que lutas muito por essas coisas, o buraco sem sistemas já está nos querendo roubar o Kuduro. Até como já estamos a falar de paz, para não termos guerra com a doutora Amélia. Doutora Amélia, está à vontade. Vou aproveitar agora. Ô, Fábio, tu és um excelente moderador. Dou-te essa. Obrigada, Tarcelo. De fato, Fábio, fazendo assim uma retrospectiva e um resumo, é que nos dias de hoje dói-me muito ainda e vai-me doer sempre ir para uma comunidade e ver este lado aqui você não pode entrar porque é do partido A e este lado não pode estar desenvolvido porque é do partido B. Fábio, ainda dói-me ver pessoas a morrerem por intolerância política. Porque, como disse, eu vivi isto, senti isto. E eu pergunto, ok, eu gosto do Ronaldo, tu gostas do Messi. E eu sei o que o futebol leva à violência emocional. Porque a pancadaria faz parte do jogo. Mas até quando? Para alimentar quem? Porque o desenvolvimento só é possível se o cérebro tiver capacidade para aceitar. E concordo a 100% daquilo que disse, porque é meu mais velho também. E a doutora falou, por isso, miúda, você não fala discórdia. Não fala de Por ser mesmo meu mais velho e dizer que sim. O Kuduro é o reflexo da identidade e dos 23 anos e a força motriz dos 70%. Por que até agora nós não temos escolas de música? Nós podemos ser bons em tudo. Qual é o nosso problema? Temos dificuldade de entender que um tribunal constitucional, aí toco na vossa lei, e o tribunal costumeiro
que ele tem uma particularidade. Tu és julgado no tribunal, prontos, legal, e acabou, paga a indemnização. Lá não, no tribunal costumeiro. O doutor Celso vai apresentar queixa contra a minha família, nós pagamos a multa, mas é obrigado em fazermos as pazes. E o problema ficar resolvido. Se isto já é um método nosso, e nós queremos essa reconciliação, por que não começamos também a fazer aquilo que a África do Sul até faz-lhe bem? Sabe dar aulas de cultura. Porque já que somos vários povos diferentes, temos as nossas particularidades. Então, por que também não avancemos em começar a entender como cada um de nós funciona? Qual é o nosso problema? O fato e a gravata pode só ser olhado para moldar um ser humano e olhar para outro ser humano com menos desdém. A própria guerra hoje do Covid provou que o conhecimento acadêmico tem limitações. Muito bem, doutora Amélia. Doutora Amélia, nós vamos agora fazer uma chegou pausa. a minha vez, tá? Tira já chiranguice. É assim! Não, vai voltar com a doutora Amélia. Vai voltar com a doutora Amélia. Vamos voltar assim. Sim, vai vamos voltar com a assim, doutora porque Amélia. agora precisamos refletir em torno da música que o nosso DJ vai meter para também DJ, cuidado com relaxar. o duro. Sabe o que é que acontece? Aqui, uma introdução aqui aos nossos convidados. O DJ Rosário. Aqui esse já não é moderno. Tem DJ. Yeah. E ele já está a dizer assim, aqui vai ter guerra. Não estou a tocar. O Kuduro, dizem que o Kuduro é guerra. Mas aqui é paz. Aqui é paz. Preparaste alguma coisa, alguma música assim? Trouxe-te alguma lembrança daquele tempo? Vivenciaste a guerra? Vivenciei a guerra, não a 100%, mas vivenciei. Não é? Um pouco. As músicas serviram de terapia, alguma coisa? Serviram, porque a guerra foi o que a doutora disse. Todas essas músicas que falam de guerra, tá nos levando mesmo lá atrás para lembrar das guerras. O meu pai foi uma vítima de guerra, morreu em 99. Atenção, quando ao chegar a paz, meu pai também morto frente ao combate. Então, a guerra não é bom, óbvio. Não é uma coisa boa. Não tem boa lembrança. É o que se disse agora há pouco. Os nossos mais velhos não falam muito. Falam sobre a guerra, mas não tocam em alguns pontos, porque há pontos mesmo que ferem muito ainda, trazem lembranças, jogam lágrimas, mas esse momento que estamos a falar é sempre de paz e felizmente a paz chegou. Muito bem. Tristemente, algumas vezes, a guerra é mesmo entre nós jovens. Inveja, intrigas, fala mal daqui. O Fábio está assim, não, Fábio... Mas vamos ultrapassar isso, né? Nós somos jovens, né? Então, os mais velhos têm que fazer, mas não é só eles têm que fazer, nós temos que deixar também eles fazerem. Claro, concordo, é uma responsabilidade de todos. Por isso Mas na condição de DJ, calma aí. Eu te ouvi a tocar com o duro durante essa semana toda, que zomba. Mas tua playlist assim, voltada ao tema, tens o quê? Pois. A Nayoli já está aqui a me dar um toque. DJ aqui falhou. Não tem som. Mas velho, não vou ouviram a recordar. Eu não quero meter... Isso aí não sei, eu sou um anjo. Pronto, eu vou meter o da minha geração. Levanta esse. Esta aqui já é da nossa Essa música. DJ Rosário, sim senhora. Eu acho que podíamos aproveitar essa. Ou em forma de tchim-tchim, a reconciliação todos nós aqui. Doutora, aqui é melhor aprender. Para me cacandengue e não começar a pensar. A caçula. DJ Rosário, muito bem. Muito bem. Sim, Pois senhor, é. nós vamos continuar Música a nossa linda do conversa. Gênesis, não é? Sim, E é Gênesis. Kuduro. Olha, que Não discutamos. é bem Não é. Não é bem Kuduro, Não, que é uma R&B. Qual é o mistura estilo? de funk Eu não sei kuduro. classificar o estilo. Mas a DJ música é muito se calhar boa. conhece melhor, mas é funk acudurado. Vamos é? assim dizer assim. É samba? É Não funk. samba isso, não?
Mais um DJ, sim. Parece um samba mais angolano, né? Tem um toque aí. Tem Tem um a toque. ginga, né? né? Sanjo, mas a intenção é mesmo para o kudu. Sim. Tá bem. Mas é um Pá, futuro vivendo mais a- soft, mais samba, mais funk. Está bem, mas vamos voltar Você aqui ao que hoje, interessa. você hoje, quando vai ali contra aquela juventude lá fora, chega, eu sou angolano. Oh, Kuduro! Vamos voltar aqui à nossa conversa, que está muito boa. E pedir a você que está lá em casa, não é, para visitar as nossas redes sociais, fazer o seu comentário, deixar as suas perguntas, as suas contribuições, mas nós vamos voltar aqui porque eu preciso saber de facto como é que está, ou seja, dentro do meio rural, não é, muita coisa se perdeu, muita coisa. Hoje, como é que nós estamos? Será que conseguimos ter um avanço nesses 23 anos de paz? São 50 anos de independência, foram 27 anos de perda. Como é que nós conseguimos recuperar, principalmente a zona rural? Está mal. Está mal. É a nossa alma, né? É a identidade, é a identidade Pois é, desse assim, todo da o mesma povo forma- que forma Angola. Da mesma forma que a guerra se sentiu de formas diferentes, de intensidades diferentes, a paz também tem estado a ser implementada melhor ou pior, de formas diferentes. Paradoxalmente, a paz nas cidades e na grande cidade de Luanda é aquela que mais desafios tem. A nossa psicóloga falou há bocado do nosso direito costumeiro. Pois, quantas aulas de direito costumeiro têm os nossos juristas, que são a grande percentagem Zero. dos nossos doutores? Zero. Mas a Constituição da República consagra 3 poderes: o poder executivo, o poder autárquico e o poder tradicional. Mas e que poder tradicional é esse? Qual é a expressão? De tal forma que nós hoje empurramos o poder tradicional para a cultura. Mas isso até é inconstitucional, começa por aí. Mas criou-se aí uma associação que não tem qualquer representatividade, não tem bases culturais sequer para representar o poder executivo junto do Ministério da Cultura. Portanto, nós estamos a pedir à cobra para se engolir a ela própria, estamos a desgarrar e a desdentar o leão e a fazer de conta que o leão fica a fazer, é um outro ente. Não é. Ele vai continuar um leão ainda que desgarrado e que desdentado. Então, nós estamos aí contra a essência da nossa natureza de africanos. E estamos pura e simplesmente, sim, a interferir com os sobas nomeados naquilo que é a essência da existência da nossa comunidade em África e em Angola. Outros países têm sido melhor capazes, posso dizer assim, de tratar a questão, mas nós não conseguimos ainda descolonizar a mente nem o estômago. E enquanto nós não descolonizarmos a mente e o estômago também, a nossa maneira de ser e de estar, e de assumirmos que, como dizia, como explicou uma vez o rei Bingo Bingo do Cuito, ele dizia-me que os nossos filhos nasceram... Cuito Quanaval. Ele dizia-me que os nossos filhos nasceram gatos e hoje querem ser cães e de cães só conseguem de ladrar. E eu fiquei perplexa. Ele disse, vai ainda dormir e depois amanhã conversamos. Eu voltei e disse, olha pai, desculpa que eu não entendi. E ele me disse, os nossos filhos nasceram gatos. O gato é um animal orgulhoso que defende o seu território. Não é domesticável. Os nossos filhos hoje de gato não querem ser. Querem ser de cão, mas cão tem dono. Não mordem e só ladram quando o dono deixa. Então, isto é uma afirmação de um líder de um grande grupo do nosso país, que nos diz, no fundo, que nos fala da sua frustração, da assimilação que continua a acontecer no nosso país, mesmo depois da guerra, e que ele se sente impotente, enquanto líder da comunidade,
de manter e dar continuidade àquilo que é a essência africana dentro dos princípios básicos da educação africana, da solidariedade, do perdão e, sobretudo, tenho alguma experiência pela função que exerci até há bem pouco tempo, de trabalhar nas cadeias. E nós vemos centenas, milhares de jovens nas cadeias que não deviam lá estar. Por quê? Porque custam cerca de $39 a todos nós contribuintes. Mas não deviam lá estar sequer. Tivéssemos nós a coragem de assumir o direito costumeiro ou consuetudinário, 99% desses casos teriam sido tratados na comunidade com o perdão, com o pagamento, com a indemnização, e a família toda ela é responsabilizada. Para quê? Para que haja sustentabilidade na não reincidência. E assim o que acontece, se nós privarmos os cidadãos da sua liberdade física, a sua liberdade mental não é aprisionável. A raiva, o ódio, os porquês de eu estar aqui nestas condições que não são boas condições, claro. Mas isso depois leva esses jovens à reincidência. Por quê? Porque nós somos gatos, mas queremos ficar cão. Tá vendo? Então, doutora Filomena, eu vi aqui algo importante no que disse. Esta assimilação sistemática que nós vamos incutindo, porque na globalização temos que ser todos iguais. Não. A competitividade é na diferença. A sobrevivência das espécies é na diversidade. Quanto mais iguais nós ficarmos, pior nós vamos estar, porque não temos os mesmos instrumentos de defesa que têm os outros, que têm toda uma tecnologia, um conhecimento muito diferente. Então, nós próprios nos colocamos, eu há bocado dizia, como mercenários, mas nós nos colocamos numa posição de subserviência, quando eu quero ser igual ao outro, quando eu quero imitar. Eu dizia também há 2 dias, quando eu sistematicamente só quero concha de galinha e só quero produzir milho e soja, quando eu posso produzir coelho muito mais rápido, toda a gente gosta de candimba em Angola, só come capim, mas temos maçango e maçambala, que são extremamente resistentes e resilientes à seca, são altamente nutritivos, antioxidantes e não têm glúten. Portanto, são as nossas escolhas dentro de todos estes paradigmas. Nós não tivemos tempo de parar, de olhar para as vantagens comparativas que o nosso país tem. A nossa maior riqueza, que é o nosso povo. Nós não ouvimos o nosso povo. Nós ditamos regras de cima para baixo. E vou evocar mais uma vez os meus amigos de infância do Curoca, que hoje são sobas, e que às vezes me ligam e dizem assim: Camarengue, essa lei de vocês brancos aí de Luanda também é para nós. Significa que há um total desenraziamento, não há uma conexão. As pessoas não se revêem na legislação, porque nós estamos no nível europeu. Mas, falando aqui nesse nível, eu vou pegar aqui essa deixa. Eu quero pegar aqui com a Florinda. Florinda, é o seguinte. Hoje queres guerra com a doutora Amélia? Não, vou passar. Mas por quê? Por ser a mais nova e a mim interessa muito. Porque eu não vivi aquela fase. Sim. Viveste um pouco, interessa-te mais. Betinho. Eu peguei aqui. A doutora Filomena falou muito sobre a questão da descolonização mental. Sem pegar ainda do estômago na mental. Sendo que 70% a 75% da população é jovem, com menos ou com 24 anos de idade, não vivenciou o processo da guerra, muito menos da colonização. Como é que você, enquanto mais jovem, acha que podem olhar para esta afirmação de que é urgente descolonizarmos a mente? A doutora Amélia disse: não tens que discordar, mas... Cuidado que você vai falar. Tá lá existe. Eu vou deixar aqui para a Florinda, mas deixo geral. Que dizia que o mais velho nunca erra.
estão sempre certos. Sim, Sim. Não, E que não Florinda, estão sempre começa certos. assim. A doutora Filomena tem razão, mas eu queria... É uma outra forma agora de discordar. É essa diversidade de pensamento, de análise, que nos faz mais Mas é fortes. possível. Sim, na noite vai. 75% ou 70% da população jovem com 24 ou menos de 24 anos, como é que eles vão olhar se não recebem, não têm acesso a essa informação de uma forma totalitária? Como é que eles vão olhar para essa descolonização mental? Bem, eu dizia que talvez, pronto, olhando para o que trouxe aqui a doutora Filomena, eu penso que nós não conseguimos, por mais que tentemos fazer um exercício de tentarmos descolonizar a nossa mente, não é tão taxativo porque nós não temos muitas memórias de quem, por exemplo, viveu esses 50 anos de independência. Nós viemos de uma fase em que nós vimos uma parte, e disseste bem, a maior parte da juventude está entre os 20 e muitos deles também não presenciaram, talvez como eu presenciei um bocadinho. Então eu não posso falar de algo, não posso me desfazer de algo de que eu não vivi. Eu só posso me desfazer de algo que eu vivi, que eu conheci e que eu consegui entender que hoje, olhando para o que eu vivi ontem, hoje já não quero isso para mim. Porque nós temos também esta liberdade de dizermos que não queremos isso para nós. E o doutor Celso falou aqui do Kuduro e nós estamos de acordo. Mas não é um Kuduro de que falemos na letra venham conteúdos de que não agreguem. Não porque nós não queremos levar o nosso Kuduro avante. Queremos levar. E a meninos, que Deus o tenha, o Mano Chaba, eu ouvi-o muito tarde, mas ele traz nas suas melodias musicais temas muito fortes, que são a realidade do nosso dia a dia. E é esta mentalidade que nós temos, é esta memória de que nós temos, é esta memória de que nós vamos falar, de que já não queremos ver a nossa mãe aí no Cazenga, queremos tirar a mãe do Cazenga, porque eu não posso falar para levar exata para o Quilamba. Mas não é essa juventude que está a viver a consequência, daquilo que foi o tempo de guerra, do que foi até o tempo de colonização. Mas é uma consequência falada, entenda. E estávamos aqui a falar com a doutora Filomena em termos de... Estamos a falar de que tipo de paz? Eu coloquei agora uma postagem nas minhas redes sociais e está todo mundo a questionar. Que tipo de paz? Achas que temos paz? Sim, nós temos um calar, temos um cessar de armas. Não temos guerra. Agora, as outras questões, que é a paz económica, a paz não sei o quê, associados. Isso nós temos que trabalhar em conjunto. Mas o mais importante nós conseguimos. E não podemos deixar cair por terra os 23 anos de paz que nós conseguimos alcançar. Foi um ganho termos conquistado a paz. Por mais que nós tentemos, vamos tentar fazer aquilo. Não, eu não vou falar de 50 anos atrás, porque eu não sei o que aconteceu. A não ser daquilo que eu tenho ouvido falar, e eu ouço muito, sou muito fã já agora da doutora Filomena, todos os debates dele eu estou presente, até o que ressurgiu agora, depois de muitos anos, parabenizar por isso, foram buscar e veio, está aí. E é isso que nós queremos, mas quantas... Qual? O da surdez? O da surdez. Quantas doutoras Filomenas é que nós temos? Eu vou-vos questionar, quantas doutoras Filomenas é que nós temos? O doutor Celso partilhou também hoje, acho que um debate da MFM, que aquilo trouxe uma outra questão. Portanto, nós estamos atentas ao que eles fazem. Eles podem pensar que nós não seguimos. Nós seguimos, mas também não temos a oportunidade. Eu nunca tive a oportunidade de vos ter aqui. De vos ter assim para falar e para perceber. Nunca convidou. Eu sou conhecida de sair de madrugada lá do município só porque um grupo de jovens me chamou e querem falar comigo. Eu abandono tudo e vou. A Anael falou aqui da questão da juventude rural, por exemplo. Pronto, já vieste, Filomena. Tá vendo? Eu conheço a mana que tenho. Sim, a Anael falou aqui da juventude rural. E é preciso que nós falemos disso. Aqueles nossos manos que estão aí, eles precisam estar a par, precisam estar conectados connosco. Imagina se eu que estou numa zona suburbana, não consigo acesso fácil à doutora Filomena, aquele nosso mano que está aí, que talvez não tem sequer uma cadete, um dispositivo. Hoje nós não temos, infelizmente, uma TV, não temos uma TV em sistema normal. Sim. Entende como é que esta pessoa vai perceber? Então é a partir daí que eu acho que a doutora Filomena faz um trabalho muito bonito, vai às comunidades, fala com os sobas e é isso que nós precisamos para depois termos uma opinião em relação ao que foi na altura da independência e ao que foi durante estes 27 anos que nós tivemos de guerra e este pós-guerra, que é, sim, senhora, uma paz alcançada. Eu entendo e estou plenamente de acordo com os empregos, não temos empregos, há muita gente a sofrer, mas eu gosto do discurso de o que fazer. Eu sou mais pragmática, né? Eu penso que se nós ficamos a remover o passado, eu sou das pessoas que não quero ouvir falar do passado.
Porque entendo que se eu vivesse do passado, eu não conquistaria o que eu conquistei hoje. Mas é necessário, não, É doutora Amélia? necessário que se fale. Como referência. Mas não, como referência, mas não como Referência. vítimas. Sim. Nós não podemos continuar a nos vitimizar. A juventude se vai perder se continuarmos a colocar impasses onde devemos colocar soluções. Está na hora de nós levantarmos e dizermos assim: eu vou fazer mais, eu quero Assim fazer que se melhor, fala, eu minha posso sobrinha, estou a fazer gostar. diferente. Mas o diferente é que eu sair. Não é, o governo não dá empregos, o governo está bom, e agora? O que é que eu vou fazer? Criar. Eu tenho que me reinventar. É verdade que tem uma terça parte de responsabilidade? Tem. Estamos todos de acordo. Mas não estão a dar o que fazer. Eu sair e ir atrás de um mecanismo que me leve até lá. Precisamos de bem. parar de reclamar e começar a agir e irmos ao encontro daquilo que estamos aqui a falar, que é construirmos a nossa paz interior, emocional, espiritual e, acima de tudo, coletiva. Doutora Amélia, O perdão. como perdão. fazer a Falta-nos manutenção o da perdão. paz? Falta-nos o perdão. Falta-nos. Nós precisamos de ter a tal paz de oportunidades econômicas para A terapia do todos os abraço. nossos Gostei dessa, já até cidadãos. escrevi. Todos os Já nossos realizei cidadãos. muitas terapias. Vamos continuar a realizar, porque agora precisamos saber, não é? Fora as recomendações que vocês vão deixar, o que fazer para a manutenção da paz. Yeah. O perdão. Perdão. Eu gostei dessa forma sucinta. Sim, O perdão. Sim. O perdão. O perdão. O perdão. Totalmente de acordo. O perdão. Como primeiro passo. Eu acho que está na altura da educação com instrução. Eu acho que está na altura porque, de fato, hoje tenho orgulho de ter muita gente formada, letrante, muitas áreas. Mas uma pessoa que termina alguma coisa, tem um canudo na mão e não sabe o que vai fazer, isto me preocupa. Porque eu ainda sou da época que era obrigatório você saber pegar um botão. Está vendo isto aqui? Era obrigatório. Saber engomar. Porque este ensinamento popular, que amanhã vais ir na casa de alguém, o teu marido pode te mandar voltar. Hoje ninguém volta, hoje matamos. E eu pergunto, será que estamos a dar instrução? O cognitivo em Angola, para mim, hoje é uma grande discussão. Cognitivo, saber pensar, agir e transformar. Educação, construção. Yeah. Perdão, educação, construção. Porque Dr. senão Celso. vamos falir. Vamos falar. Muito bem. Sim, não. A minha recomendação é que sim, concordo com o perdão, concordo com a educação, mas há uma coisa que nós dizíamos quando trabalhávamos nas ajudas humanitárias. A fome não humaniza, animaliza as pessoas. Portanto, sim, educação para a construção, mas a construção, educação para a cidadania e educação para o Ubuntu. Muito bem. Ou seja, Ubuntu. nós Falar aqui em temos casa que no ser termo. capazes de criar. Primeiro, criar espaços para que as pessoas possam realizar o seu potencial e, como disse bem, até já comecei a chamar a minha sobrinha Florinda. Florinda. Estamos todos em casa, este é o jogo. A juventude seja capaz de realizar-se, transformar e satisfazer as suas necessidades e aspirações. Seja pelo empreendedorismo, seja pela iniciativa privada. Já para finalizar, doutor Celso. Porque não é o Estado que vai dar emprego às pessoas. As pessoas têm que ser capazes de ir buscar na sociedade o que eles precisam para satisfazer as suas E necessidades. assim como palavra de ordem, doutor Celso. Finalmente, nós temos que criar Meu Deus, está bom. redes de solidariedade. Porque nem toda a gente consegue. Yeah. Nem toda a gente consegue. Então, aqueles que não conseguem, tem que haver mecanismos para ajudá-los a conseguir. Rede de solidariedade. Porque as pessoas, hoje em dia, não pedem muito. As pessoas querem ter habitação, alimentação, educação. saúde, condigna. As pessoas não querem muito. Muito bem. Perdão, E educação, construção, para a cidadania, educação para a cidadania. construção, Estamos na cidadania reta e final. Ubuntu. Nayor, e a sua recomendação? A reta final não inundemos, Eu aqui vou não foi interromper. Ainda Vamos não dar. deram Não deram. então não. Mas tem que ser Agora assim vão mesmo. dar a Estamos reta final. acima do tempo. A Sim. fome e a pobreza não se combate.
elas são uma consequência e temos que tratar a causa. A causa é criar rendimento para as famílias. Raiz o do problema. currículo das escolas, você tem que pegar no INEFOP, no IDIA, nesses institutos todos e meter na escola. É no tempo e no espaço da escola que os jovens têm que aprender, não é depois. E temos uma míriade de instituições a concorrerem entre elas. Devia ir tudo para a escola. A criança, quando chega adolescente, tem que ter competências para criar o seu pequeno negócio, para ter a sua Mas a escola que educa autossustentabilidade. para a vida. Pois é isso aí. Muito obrigado, doutora Muito bem, Filomena Florinda. Oliveira. Florinda, para encerrar Continuar a mesmo. incentivar a juventude a não se prender em coisas que não lhes vão agregar valores. E a começarem a entender que se não tivermos oportunidades, devemos criar as nossas próprias oportunidades. É urgente que comecemos agora porque amanhã temos que decidir o país. Doutora Amélia? Ser jovem é ter a responsabilidade e a missão de continuar a desenvolver Angola por bem de todos nós. Doutor Celso? Não, eu já disse. Já disse. sinceramente. Ainda bem? Não, já que tenho minutos, quero agradecer. Honestamente, penso que foi um dos programas que eu me senti mais à vontade. É a presença da realizar. caçula. A presença da caçula. É um tema que no princípio estávamos assim, um bocadinho. Meio apreensivos. Não apreensivos. Estávamos a falar de tais coisas de traumas que a gente não gosta de falar. Era necessário. Mas era vocês necessário. conseguiram que a gente, com boa disposição, com alegria, pudéssemos também exteriorizar. E eu queria agradecer já esse lindo casal. Vocês também passam a ser meus sobrinhos. Tá bem. Saio daqui Obrigado, com tio o Celso. tio Fábio, és meu irmão, nem por isso. Com certeza. Ainda com bem, porque certeza. assim estamos em paz. Foi bom ter estado consigo. Muito obrigada pela vossa presença. Fábio, foi bom ter ladeado ou estar consigo aqui a desfrutar deste momento de paz, aprazível com estas lindas senhoras e este impecável senhor. Assim que nos acompanhou, muito também obrigada. podia dizer lindo senhor, né? E como estamos em momento de Olha, paz, e eu não assim todos nós. E é o mês do meu aniversário ainda por cima. Parabéns ao doutor Celso. E aproveitar já aqui, todos nós assim, ele é ciumento. Atenção, a paz Não, tem ciúme. muito Ele é ciumento. O Agradecer a doutor todos Celso nós. hoje demonstrou Não só o doutor ser um Celso. ciúme em pessoa. Mas vais ver mais quem que é ciumento. Vê, Quem? controla. Todos nós aqui. Todos nós aqui. O Rosário. Rapaz, chegou. A paz chegou. Rosário, obrigado. Não falamos do contributo do Justino Andanga, Estou falando a importância da música. Pois, mas é assim, muito assunto para ser falado. Rosário, obrigado pela sua presença. Esse painel maravilhoso. Aqui no Jango é assim, a conversa é séria, mas é super descontraída. Nélio Silva, obrigado por fazer parte aqui do Jango. Beijinho Sua na mão. presença foi agradável. Já tá? devem beijar na mão. E você em casa, caro telespectador, continue a acompanhar a TV Girassol. Siga as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, TikTok, em todas as nossas redes sociais. LinkedIn, Twitter. Foi uma edição especial Paz, especial 50 anos de independência. É a confraternização, é a união, é a esperança de todos os angolanos. Diferenciando aqui a questão política, o credo religioso, a tez da pele, isso não importa. O que importa é o amor que todos nós sentimos por essa Angola e que isso sirva de lição para seguirmos avante e termos uma paz consolidada. Somos Muito obrigado Angola. a todos vocês e continuem ligados à TV Girassol. Até já. Beijos.